52% da torcida do Fluminense é por mulheres. Né? Mais de 50% da torcida do Fluminense está nas faixas de consumo A e B. E mais ou menos 80% da torcida do Fluminense está da faixa de consumo C para cima. Ou seja, é um baita mercado consumidor. E esse público feminino, nós fizemos um levantamento, acho que ele tem uma demanda reprimida, né, por artigos específicos para elas, de cerca de 40 milhões anuais. Aí você falou em 2 milhões, se fosse 40 milhões anuais, 10% sobre as vendas são licenciamentos, já seriam 4 milhões só para o público feminino. Né? Então, ou seja, gostaria até que o senhor falasse um pouco a respeito disso. Olha, porque o perfil que você está falando das torcidas já é muito parecido com o perfil do clube, né? Hoje o quadro de sócios feminino já é bem grande, já está beirando aí os 40%. Por quê? Porque hoje as mulheres se separam com mais frequência que antigamente. Elas ficam ao lado dos filhos, geralmente a mulher se preocupa em levar o seu filho para um local que tenha segurança, que tenha esporte, né? Então elas é que vão lá e entram de sócios por falta do pai que já não mora na mesma casa. Outros colocam, outras são sócios que gostam, que frequentam. Então, mas isso fez crescer muito o quadro social feminino. No esporte é a mesma coisa. A começar pelo futebol, que a gente também não tem feminino. No esporte olímpico existem algumas categorias que a gente poderia incentivar mais a participação feminina. E hoje, isso nós conversamos até com o nosso presidente ontem, hoje qualquer organização que não dê uma valorização, uma importância na sua estratégia do lado feminino, está cometendo um grande pecado. O político hoje que faz política e não está se preocupando com a mulher, ele está cometendo erro, porque nas eleições agora de outubro, o voto feminino pesa muito, né? Aí você falar em 2 neurônios é complicado, né? Aí a relação fica difícil, fica? Eu estou voltando para falar da relação, é isso que eu estava te explicando. Em vez de você agradar, prestigiar, dar atenção, fazer carinho, você dá uma dessa. Quer dizer, então essas relações são complicadas, por isso é que as coisas não andam, as pessoas não têm a consciência daquilo que tem que fazer. Agora, não adianta você ter esse perfil de mercado mais ou menos definido, se você não sabe como é que você vai prospectar esse mercado, o que você vai oferecer, se você tem preço para oferecer, entendeu? Então, não é só você saber. Saber, muita gente sabe muita coisa. Agora, como que eu resolvo isso? Aí é que é o grande problema. Como é que eu resolvo isso? Esse é o grande problema. Você fala assim, nós temos 10 milhões de torcedores. Tá, suponhamos que a gente tem. Dizer que tem. Vamos questionar isso. Os institutos de pesquisa dizem que nós não temos mais, né? Então vamos supor que a gente tenha 5. Vamos supor que a gente tenha 5, aí ninguém vai ficar chateado. Que tenha 5, tá bom? Que desses 5, 50% são meninas, senhoras, mulheres em geral. Tá bom? 2,5 para homem, 2,5 para mulher. 2,5 milhões. Quantos você acha que podem comprar uma camisa de 190 reais? Quantos você acha que podem? Você falou que tem um perfil, mas esse perfil de quantos por cento? Quem tem dinheiro para comprar, além da camisa, mais um calção, 1 milhão, e mais um agasalho? Quantos tem perfil para gastar 500, 600 reais para comprar material do Fluminense? Quantos tem? Então, se você começar a criar mecanismos que dificulte a tua venda, certo? Complicou. Aí você fala assim,
eu acho que bastante gente tem. Eu também concordo que tem muitos que não têm. Tá bom. E aí como é que resolve? O cara não compra? Então você tem que dar crédito. Se o cara não tem, mas quer comprar, você tem que criar um mecanismo de crédito. Então você tem que criar uma maneira do cara comprar também. Se o cara não tem crédito, mas o cara está comendo no SPC. Tudo bem, está no SPC, mas o Fluminense dá um outro jeito. Tem gente que está comprando casa de 1 a 3 salários, também está no SPC. Tá certo? E o governo deu um jeito. Então, o negócio é fazer o torcedor comprar camisa. É fazer a pessoa que ama o Fluminense ter lá na casa dele um uniforme. Agora, se aqueles que são abastados podem chegar em qualquer lugar e comprar 600 reais de uniforme, ótimo. Mas será que isso aos 5 milhões, aos 6 milhões? Não. Então, você tem que criar o que você acabou de uma forma de agradar o lado feminino, uma forma de agradar o lado masculino, criar uma condição de preço, criar uma condição de pagamento, criar uma condição de distribuição do produto chegar na casa do torcedor, que isso também já não é problema, porque a internet também já resolveu isso. Não precisa o cara lá no Fluminense comprar, eu boto na casa dele, lá na caixa dele, lá na portaria da casa dele. Então você tem que criar um mecanismo para o cara comprar, porque tirar dinheiro do bolso dos outros é difícil. Não é simples como parece, falar é fácil. Agora vai tirar dinheiro do bolso de alguém para você ver. Entendeu? Você senta num bar para tomar cerveja. Se passar de 4, já começou o problema. Né? Quem é que vai pagar aí? Não, peraí, hoje não, só vou pagar um. Não. Aí você vê como é difícil, às vezes, você resolver um problema num bar. É difícil você resolver um problema num bar. Então você querer que uma pessoa que tem plano de saúde para pagar, que tem aluguel para pagar, que tem um monte de coisa para pagar, já tem que pagar o ingresso, já tem que pagar passagem para ver o jogo, já tem que pagar um monte de coisa. Vai tirar 200, 300 reais para comprar uma camisa. Agora, se a gente criar um mecanismo de venda bem feito, bem organizado, para divulgar o Fluminense, se você me permitir, vou até falar uma outra coisinha que eu acho que pesa muito, nós vamos contribuir muito para combater a pirataria. Que nós temos uma massa grande de torcedores que não usam as camisas que o Fluminense tem patrocínio, usa ou parceria. As pessoas compram que está pendurada lá por 20 prata, ou manda a costureira amiga da mãe, vai lá, compra o pano, a costureira amiga da mãe costura um mete e vai. Porque ele gostaria de ter, mas ele não tem. Nem acesso, nem dinheiro, nem crédito. Então, ele quer a camisinha dele e dá o jeito dele, mas todo mundo dá. Né? Então, eu acho que esse problema de pirataria, ele existe muito, porque os preços são a faixa é muito extensa. Enquanto você compra na porta do Maracanã uma camisa na faixa de 30, você na boutique do Fluminense não compra por menos de 140. Então não é uma diferença de 30 para 50, de 30 para 70, de 30 para 65, é de 30 para 140. A diferença é muito grande. Você compra 10 camisas, 5 camisas, quer dizer, então a diferença é muito grande. Agora, uma das coisas que eu acho que o Fluminense tem que fazer, vou dar uma dica aí, queria falar, depois eu vou falar, porque você sempre ajuda a dar porque sempre dou umas ideias, e eu fico feliz que as pessoas usam. Eu falei na minha palestra em 30 de maio, que eu gostava de ver os funcionários do Fluminense se apresentar como se apresentavam, principalmente na portaria, que eu acho que é a primeira porta de entrada, né? Então, a primeira impressão é muito importante. Eu fiquei feliz que o presidente deu um uniforme novo para todo mundo, né? E está todo mundo bonito lá agora, os funcionários até, eles olham para a gente até eles dão risada, né? E falei, além de programa de cargos e salários, falei uma série de coisas na palestra, eu citei o seguinte, que eu não entendia como é que uma relação que já tem 11 anos, onde nós temos, de vez em quando, percalços aí de pagamento de salário, como é que o Fluminense não sentou com esse plano de saúde e não arrumou um plano de saúde para os funcionários do clube? Pelo menos um plano de saúde. Se o patrocinador, dizem que é patrocinador, ou esse parceiro, se diz parceiro do Fluminense, então ele cria lá um jeito, dá um jeito dele lá, de criar um sistema em grupo lá, um
ele dá um jeito lá de dar um planinho de saúde para o funcionário, que nem ganham tanto assim, tirando os jogadores, o resto não ganham. Falei isso na palestra, como uma crítica minha a essa relação, voltando à história da relação. Essa relação que o presidente do clube nunca se preocupou em cobrar do outro alguma coisa em benefício do clube, né? Agora em julho, no aniversário do Fluminense, me parece que foi maio. Agora em julho, no aniversário do Fluminense, o presidente do Fluminense anunciou que todos os funcionários do Fluminense teriam, a partir de 1º de agosto, uma carteirinha, né, com o seu plano de saúde. Ótimo, então podem copiar à vontade. Então, vou falar para eles copiarem. O Fluminense não pode viajar e voltar em branco, como ele faz hoje. O Fluminense ele vai e volta em branco. Se você acompanhar o Fluminense, você vai ter certeza do que eu estou dizendo. O Fluminense entra no ônibus, do avião, chega no aeroporto, entra no ônibus, todo escuro, fechado, vai para a garagem do hotel, entra no hotel, fica enclausurado, vai para o estádio, joga, perde, ganha, empata, sai, entra no ônibus, volta para o hotel, fica enclausurado, sai dali, pique, vai embora. Se não acontecer nenhuma coisa assim, de grande visibilidade, se a torcida não for buscar o time no aeroporto, não acontece nada, ninguém sabe. Então é o seguinte, o Fluminense ele tem que participar de alguma forma, de algum movimento, ele procurar prospectar esse movimento para ele poder aparecer. Tá certo? Tem uns jogadores aí que fazem bem isso, né? Quando é por bem, é por mal. Se o cara não consegue fazer um gol, ele faz um escândalo na boate domingo para estar no jornal na segunda-feira. Mas o cara é marqueteiro, é para estar certo. Ele joga domingo, não faz gol, é vaiado de noite, ele faz uma confusão na boate, segunda-feira só dá ele também. Com gol, sem gol, não interessa, né? É o Carlos Imperial, né? Falem mal, mas falem de mim, né? Então, o Fluminense, ele quando chegar, por exemplo, na Paraíba, tem que haver uma programação onde você possa, sem atrapalhar, evidentemente, a programação técnica, você pode pegar ou o treinador, pode pegar o coordenador, pode pegar 2 ou 3 jogadores, ou se for possível, o elenco, né? E fazer uma visita social do Fluminense, uma instalação social. Eu acho que a área infantil é uma área que devia ser prioritária, o Fluminense visitar uma creche, o Fluminense visitar uma Vila Olímpica de um clube que não seja nosso rival, o Fluminense ir lá, os meninos verem os atletas, dar autógrafo. Porque o que vai acontecer? A sociedade vai tomar conhecimento, a mídia vai tomar conhecimento, isso é uma coisa simpática, né? O Fluminense foi lá fazer uma visita, foi lá, leva umas camisas, umas bandeirinhas, distribui, vai embora. O Fluminense vai virar notícia, né? Então, o torcedor do Fluminense vai se sentir honrado com a atitude da instituição, né? De ter ido, você faz a tua agenda, a tua programação, e o Fluminense não fica indo e voltando em branco. Mas não importa se vai perder, o resultado de campo é outra questão. A instituição, ela não se compromete porque o time empatou ou porque o time perdeu, entendeu? A gente fica triste, fica chateado, mas a instituição, ela não está comprometida com isso, entendeu? Então, eu acho que o Fluminense pode assumir esse papel, porque isso não vai ficar só na simpatia, não. Isso vai trazer muito retorno para o Fluminense, inclusive em termos de receitas, de marketing, de uma série de coisas. Ir prospectando devagarinho e fazendo. Por isso é que o Fluminense, no Estatuto, no artigo 1, diz que o Fluminense é uma entidade civil sem fins lucrativos de utilidade pública. Só que o Fluminense parou e o Instituto exatamente para ajudar o Fluminense nessas ações. Essas ações, para uma instituição como o Fluminense, é muito importante. Muito importante. E fazer isso no Rio também, né, com mais frequência. Tem muito espaço para o Fluminense fazer isso, muito espaço. Você vê que o auditório do Jô Soares, já reparou? Todo dia tem um colégio novo. Se tira aqueles colégios, você ia ver o que ia dar naquele auditório. Candidato, muito obrigado pela entrevista. Uma boa sorte.